Eu também queria fazer referência ao pronunciamento que agora há pouco fez o líder do PT nesta casa, o senador Walter Pinheiro, não só em relação à indicação do nosso conterrâneo, correligionário do nosso senador Paulo Paim, o deputado Pepe Vargas, que assumirá o Ministério do Desenvolvimento Agrário e realmente é um parlamentar de grande envergadura, de grande competência e grande compromisso com as questões sociais. Então, nós do Rio Grande do Sul temos um grande orgulho dessa indicação, que é uma decisão pessoal da presidenta Dilma Rousseff. Tínhamos até conversado com o Pepe Vargas para efeito da sucessão em Caxias do Sul, foi prefeito da cidade, uma das cidades mais importantes do nosso estado. Vossa Excelência, que nasceu lá em Caxias do Sul, sabe bem dessa importância. Mas o nosso diretório municipal, comandado pelo Guila Sebem, em Caxias do Sul, certamente, junto com os demais correligionários do Partido Progressista, saberão dar encaminhamento a uma solução, já que a saída de Pepe Vargas do jogo sucessório em Caxias do Sul altera profundamente o cenário dessa disputa. Mas eu vim aqui hoje, senador Paulo Paim, para, nesta segunda-feira, tratar de um assunto extremamente delicado. Eu cheguei aqui nesta casa no ano passado e tenho me debatido muito sobre as questões relacionadas ao excesso de medidas provisórias, falado muito aqui. Mas, senador Blairo Maggi, hoje eu estou fazendo um convite aos colegas senadores e senadoras para compartilhar um mea-culpa por não termos respeitado as etapas do rito de tramitação das medidas provisórias, que esteve na semana passada na pauta de votações do Supremo Tribunal Federal. Nós falhamos e colocamos, pela omissão coletiva, senador Paulo Paim, em risco a segurança jurídica do nosso país. Precisamos reconhecer esta omissão e esta falha. O Supremo Tribunal Federal, como todos devem lembrar, na última quarta-feira, julgou inconstitucional a lei de 2007, que criou o Instituto Chico Mendes, por considerar que a mesma não respeitou, na sua tramitação, exigências definidas na Constituição, entre as quais a criação de uma comissão especial mista para essa finalidade. O Instituto Chico Mendes foi criado para fomentar e executar programas de pesquisa, preservação e conservação da biodiversidade do Brasil, com vínculos muito grandes ao Ministério do Meio Ambiente e ao próprio IBAMA. No dia seguinte, a pedido da Advocacia Geral da União, o Supremo voltou atrás do julgamento para não colocar em risco mais de 500 medidas provisórias aprovadas e transformadas em lei pelo Congresso, e assim provocar uma avalanche de recursos nos tribunais de todo o país, resultando em verdadeiro caos pela total insegurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores senadores, deu ao Congresso uma nova oportunidade. Não podemos perdê-la. É a hora, portanto, de valorizar a principal função desta Casa, ser revisora e legislar pelo bem do nosso país. Precisamos cumprir o que a Constituição determina. Toda medida provisória deve ser analisada, em primeiro lugar, por uma comissão especial mista, formada por deputados e senadores, e só então ir a plenário do Congresso para deliberação. Tenho dito aqui que as relações entre o Poder Executivo e o Legislativo precisam ser revistas principalmente pelo viés das medidas provisórias, que se tornaram o jeitinho brasileiro encontrado pelo governo para vencer o complexo processo legislativo que impede que decisões urgentes sejam tomadas com celeridade pelo Parlamento. É o caso da PEC 5, que eu referi há pouco. Desde que foi criado em 1988, o instrumento da medida provisória teve o seu objetivo inicial desvirtuado e sucessivos governos abusaram desse mecanismo para legiferar e invadir competência do Poder Legislativo, impondo de forma irregular a preponderância do Executivo sobre a agenda legislativa. Esse é apenas um dos instrumentos de controle do Executivo sobre a agenda do Legislativo e que precisa ser revisto para devolver ao Congresso Nacional a autonomia necessária ao exercício de sua função principal, que é exatamente o de legislar.
Desde o início do meu mandato, tenho atentado para as distorções federativas que derivam da concentração excessiva de recursos em poder da União e em prejuízo dos estados e municípios. E o senhor senador Blairo Maggi, que foi governador do Mato Grosso, sabe muito bem desses dilemas, conhece profundamente, assim como o senador Álvaro Dias também governou o estado do Paraná. Hoje, a maior parte dos impostos é recolhida nos cofres da União, mas cada vez mais os municípios são responsáveis pela qualidade de vida dos cidadãos. Vale lembrar os problemas enfrentados por estados e municípios com o pagamento do piso dos professores ou a PEC 300, que estabelece nova política para salário dos policiais. Também eu queria tratar de que, neste caso, a renegociação das dívidas dos estados com a União é outro tema que precisa entrar na pauta das discussões desta Casa. Mas uma outra questão relevante que precisamos debater e avançar aqui no Congresso Nacional está ligada ao setor agropecuário, hoje responsável por 40% do produto interno bruto do nosso país. Foi esse segmento que melhorou o desempenho da economia em 2011. Agora há pouco, usando a tribuna, o líder do PT no Senado Federal, senador Walter Pinheiro, com muita propriedade e oportunidade, lembrou o caso dos produtores rurais baianos que estão sofrendo e necessitando fazer renegociação de dívidas. Não preciso dizer, e tenho repetido nessa tribuna, que o meu estado, o Rio Grande do Sul, teve uma perda muito séria com a estiagem, ou uma seca profunda, que representou uma perda de quase 5 bilhões de reais em relação a pelo menos 4 lavouras, a de soja, a de milho e a de arroz. Isso sem falar na cadeia produtiva do leite e de outros setores, senador Paulo Paim. Na última sexta-feira, tive a honra de presidir, em nome do senador Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, nosso presidente na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma audiência pública na cidade de Não Me Toque, no Alto Jacuí, no Rio Grande do Sul, como parte das atividades da Expo Direto. A audiência reuniu produtores, entidades, autoridades estaduais, municipais e federais para examinar alternativas ao seguro de crédito, para que seja também um seguro de renda. O seguro é um instrumento essencial para que o agronegócio se proteja de fatores como mudanças climáticas e o vai e vem dos mercados e do cenário, até do próprio cenário político. Mas mesmo sendo um instrumento tão importante, ficou claro, durante essa audiência, transmitida pela TV Senado, com o apoio do Canal Rural, que o Brasil ainda não avançou adequadamente em relação ao seguro rural, que deve ser também um seguro de renda. E por quê? Porque nossa política de seguro agrícola está muito longe do ideal, praticamente não existe. Presente na audiência como figura central, o vice-presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias, ex-senador do Paraná, concorda com a deficiência do nosso sistema de seguros na área agrícola. O ex-senador defende uma reformulação do modelo atual, garantindo o seguro a todas as culturas e o pagamento de uma compensação aos produtores em caso de desastre climático ou a queda de preços no mercado. A postura positiva e de protagonismo do Banco do Brasil, que já renegocia as dívidas com os produtores rurais, deve servir de exemplo a outros órgãos públicos ou financeiros que ainda resistem a fazer as alterações necessárias. E volto aqui a citar que só neste ano, a seca que atingiu o estado do Rio Grande do Sul deixou um prejuízo de mais de 5 bilhões de reais. A quebra da safra já chega a quase 40%. Gostaria também de destacar a participação do professor Vitor Augusto Ozaki, da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo. O professor foi direto ao ponto e praticamente deu a nós, senadores, uma agenda de trabalho. Para termos um sistema de seguro agrícola compatível com a importância do setor agropecuário, nós precisamos, primeiro, ter garantias do governo de que o pagamento do subsídio ao seguro rural não atrase, como ocorre novamente neste ano. Não pode ser uma ajuda eventual, mas permanente. Sem a certeza da subvenção, o produtor não irá fechar nenhum contrato de seguro, sob pena de ter de assumir os prejuízos, e as seguradoras assumem que o país não tem uma política estável para o setor. É bem correta essa percepção.
Segundo ponto colocado pelo professor da USP, precisamos regulamentar a lei que criou, em 2010, o Fundo de Catástrofe para a Agricultura, da ordem de 4 bilhões de reais. A rápida regulamentação é essencial em um período que se vive mudanças climáticas tão frequentes, um dos motivos de pesadelos dos nossos agricultores. Esse é também o ponto de vista do vice-presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias. E, finalmente, é preciso melhorar nosso banco de dados sobre a produção agrícola no país. O IBGE, excelência em estatística no nosso país, só consegue hoje obter informações a nível municipal. Precisamos de dados individuais das propriedades e conhecer o perfil dos produtores, ou seja, investir em tecnologias para melhorar a qualidade da informação do nosso campo. Adiciono a estes 3 pontos a importância de investimentos em prevenção e uma política de irrigação com ações como a construção de açudes. Estes simples mecanismos podem massificar o número de apólices, barateando o seguro agrícola e garantindo acesso maior dos agricultores a um modelo que assegure renda e não somente um seguro de crédito. Aliás, senador Blairo Maggi, o senhor que é uma autoridade maior nesta casa sobre o setor, eu faço questão de fazer menção ao Jornal do Senado da edição de hoje, em que faz a cobertura completa e competente da audiência pública que nós promovemos lá em Não Me Toque, na Expo Direto, em que lembra aqui citação feita pelo vice-presidente do Banco do Brasil. Diz ele, o valor da cobertura seria dado pela diferença entre o valor previamente calculado para a renda esperada e o valor efetivamente produzido. Isso no caso de um seguro de renda, que é o que nós vamos perseguir e tentar conseguir. Citando o estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, Osmar Dias lembrou que o governo gasta $2.800 para manter uma família no campo, mas cerca de $8.000 quando ela é deslocada para a cidade. Ele lembrou também que nos Estados Unidos, 90% das propriedades rurais têm seguros. No Brasil, só 8% contratam o seguro. O diretor do Departamento de Gestão de Risco Rural da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Correia da Silva, afirmou nessa audiência que, para ampliar a base de produtores segurados, é fundamental desenvolver ferramentas de transparência. E o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Elton Weber, disse que a participação do governo no pagamento dos prêmios seria um avanço muito relevante. Já o presidente da Cooperativa Tritícola de Não Me Toque, Ney César Mânica, anfitrião do evento, observou que a criação de sistemas eficientes de seguro agrícola permitirá a eliminação das frequentes renegociações de dívidas com o governo federal. Respondendo, aliás, às críticas do produtor rural José de Carvalho de Douradina, do Mato Grosso do Sul, que mandou um e-mail, Dias argumentou que, apesar das falhas, a contratação do seguro agrícola ainda é melhor do que a renegociação da dívida. Pois esse tema eu trouxe aqui a plenário, o clima que a audiência em Não Me Toque deixou. Parlamentares, representantes do governo, das empresas de seguro, das cooperativas de crédito e de produção, lideranças do setor rural têm agora o desafio de intensificar ações para a definição de uma proposta objetiva e concreta. Precisamos dar o passo definitivo para que a agropecuária brasileira se consolide nesse processo de amadurecimento. Já melhorou muito, é verdade, mas a definição de um seguro agrícola poderá dar aos agricultores a posição de protagonistas nesse processo. Competitividade, produtividade e sustentabilidade devem ser os pilares. Não podemos mais perder tempo nesse processo. Temos um dever de casa, senhoras e senhores senadores. Devemos liderar esse debate no campo político para que os nossos agricultores tenham a necessária segurança e a garantia de renda em caso de catástrofes climáticas, como agora aqui vivem produtores da Bahia e do meu estado, o Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. E eu quero terminar esse pronunciamento saindo totalmente desses temas que eu acabei de mencionar. Tratando de um tema, senador Paulo Paim, extremamente caro a Vossa Excelência, a mim, ao senador também Álvaro Dias. E vou ler aqui o que eu recebi do Amaury Antunes Guedes, e que tem a ver com a iniciativa de Vossa Excelência amanhã na Comissão de Direitos Humanos, que diz
diz respeito ao Fundo Aeros da nossa Varig. Abre aspas. Se me permitem, vou fazer um desabafo. Desde abril de 2006, quando o Aeros sofreu intervenção, veio sendo envenenado dia a dia pelo vírus da indiferença. Nesses quase 6 anos, em que milhares de aposentados e pensionistas viram esmigalhado o seu direito a uma velhice digna, eu vi minha capacidade de me compadecer do próximo minguar, junto com os vencimentos cada vez mais parcos, com a falta de vontade do governo de fazer um acordo. Já em 2008, ano da tragédia de Santa Catarina, eu notava que pouco me importava o drama das famílias que perderam casas e vidas com as chuvas e enchentes. Era algo triste de se notar, afinal, e o nosso drama? Silencioso, em que as casas são destruídas sem imagens impactantes de primeira página e as vidas são levadas vagarosamente a cada 4, 5 dias, é um aposentado Aeros que falece. Não seria tão grandioso quanto a tragédia registrada por ele em Santa Catarina? Se o governo liberava verbas para reconstruir aquelas cidades, por que não entrava logo num acordo conosco também? Depois, vieram os terremotos do Haiti e do Chile, ambos em 2010. As tragédias em Angra dos Reis e na região serrana do Rio, no início de 2011, e mais recentemente, as enchentes do Acre. O governo prontamente estendeu a mão para as mazelas geradas por aquelas catástrofes. Para a nossa, nada mais que acenos que nem sequer se envergonham de apenas gastar o tempo de que já não dispomos. Não merecemos essa desatenção do governo. Nós também estamos em situação de risco e há muito tempo. Dos nossos colegas, 631 já se foram, sem ver uma solução para este que, tenho certeza, é um dos maiores dramas silenciosos da sociedade brasileira dos últimos tempos. Não quero ser um aposentado embrutecido pela amargura. Quero me reencontrar com a pessoa alegre e solidária que um dia já fui. E uma justiça veloz seria o único remédio para trazer o meu amor ao próximo de volta, junto com a minha dignidade. O momento é agora, o tempo urge. Transcrevo o que eu recebi do Amaury Antunes Guedes e, em nome dele e de todos os aposentados do Fundo Aeros Varig, fazer novamente, senador Álvaro Dias, senador Paulo Paim, senadores, um apelo à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que acaba de assumir o encargo de presidir o Tribunal Superior Eleitoral, que dê um desfecho a este caso da variação tarifária da Varig, para que eles tenham resgatado um direito legítimo e que aguardam há tanto tempo. Não vamos, como disse o Amaury Antunes Guedes, perder a esperança e até a sensibilidade para com o problema dos outros. O senador Paulo Paim amanhã promove, na Comissão de Direitos Humanos, um debate sobre este tema. Estarei presente lá, senador Paulo Paim, porque essa é uma causa de toda essa casa. Muito obrigada.